Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode, claro, contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de temas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Programa esse, inclusive, que está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar até você discussões, enfrentamentos sobre a temática jurídica, que é uma temática que interessa a todas e todos. Minha convidada de hoje, a advogada Natália Raschist. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cristiano. Um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma aí para os nossos telespectadores. Natália, advocacia na área de direito e sucessões, uma advocacia sempre complexa, essa desafiadora. Eu vou te perguntar inicialmente, quais são os desafios do advogado que trabalha com essa área? Então, Cristiano, como tu bem sabes, né, é uma área muito sensível, é uma área que precisa ter uma sensibilidade para pensar, né, se colocar no viés do cliente, algo muito diferente, né, de uma situação contratual, de uma questão em outras áreas do direito. Então, vejo que a advocacia familiarista, ela, para além das técnicas, há uma necessidade de um olhar diferenciado. Né? Isso que a gente propõe ao fazer uma especialização na área. É importante ter uma capacitação para a gente conseguir atender a sua demanda na integralidade. É uma área da advocacia que exige muita paciência, não é, Natália? Com certeza. Às vezes a gente faz a figura do psicólogo ali, inclusive. É importante que o advogado familiarista, né, tenha essa consciência de saber que tem que imprimir a melhor técnica, mas também tem que estar amparado de profissionais de outras áreas do conhecimento. Então, para além, né, a gente não consegue fazer, às vezes, do psicólogo, que muitas vezes o cliente, quando chega até o nosso escritório, é isso que ele procura num primeiro momento, esse suporte, né, para sair de uma questão, de um conflito muito complexo, né, familiar. Então, é importante que nós tenhamos esse suporte, então, da psicologia, assistente social, né. Então, quando a gente fala de fazer, é uma metáfora isso, né? Com certeza. Vamos deixar bem certeza. claro aqui, na verdade é um trabalho de escuta do cliente. Sim, esse olhar, né, não digo nem se colocar no lugar do cliente, né, porque é importante a gente fazer, né, essa separação. Isso, justamente quando o cliente nos busca, é esse o propósito, que a gente saiba fazer o direcionamento adequado. Então, desde a advocacia familiarista vai nisso, né, de a gente saber acolher o cliente, mas também saber, de forma técnica, direcionar para atingir o objetivo, que é a resolução do conflito. Sim. Como é que tu vê a questão da mediação em meio a tudo isso, que é algo que vem crescendo também, já tem algum tempo, obviamente, né? Mas agora se aposta muita ficha nisso, porque nós temos um número de processo bastante considerável, né? Então, toda técnica que faz com que o número de processos reduza é uma técnica interessante para todo mundo. Com certeza. Isso já vem, né, de certo tempo, essa cultura, né, de buscarmos alternativas diferentes de entrar na porta do judiciário. Então, a gente tem encontrado alternativas. Hoje, inclusive, nós temos cursos, né, desde formação ali, que a Escola Superior da Advocacia oportuniza, né, de mediação extrajudicial, e também nós temos a mediação judicial. Então, o advogado é a primeira porta, quando chega, né, o conflito, de fazer o direcionamento. Então, o advogado, para além de processos judiciais, ele pode também se socorrer, e inclusive há cursos voltados para a advocacia, daí não na mediação, né, não o espírito conciliador. A gente tem vários institutos, né, que oportunizam outras formas de resolução. A mediação é uma delas, né, e ela está cada vez mais sendo buscada justamente pela massiva, né, pelas massivas demandas judiciais que tem acontecido. A gente está com o judiciário superlotado, então os processos têm demorado para se resolver. Então, a mediação, com certeza, é uma alternativa, inclusive rentável para a advocacia, né? Porque ela traz uma resolução célere, atende o objetivo do cliente, né? Então, tem muitos benefícios envolvidos, e não descarta a possibilidade de que, se a gente não conseguir chegar numa resolução assertiva através da mediação, né, que a gente possa, então, como um segundo caminho, então, buscar aí subsidiariamente o Poder Judiciário. Agora, é importante a gente falar nessa questão do tempo, é importante falar sempre sobre isso, porque as pessoas, elas têm que saber
A comunidade tem que tomar ciência de que um processo tem seu tempo e que nós temos também uma questão que é universal aqui para a gente, que é a demora no andamento dos processos. E aqui a gente não está culpando ninguém por isso, né? Geralmente o judiciário ele é, né, o acusado aí, a morosidade do judiciário, mas não é um problema do judiciário, esse é um problema sistêmico. Né? E é processual também. A gente tem que entender, né, que tem que respeitar esse procedimento de escutar o outro lado, então oportunizar a ampla defesa, né? A gente tem alguns princípios basilares do direito que oportunizam, né, um processo um pouco mais demorado, mas justamente na intenção de produzir todas as provas necessárias para lá no final ter uma sentença mais próxima, né, de uma justiça, né? Isso, assim. Isso leva tempo, né? As coisas não se resolvem do dia para a noite. Então, assim, quem vai para o judiciário tem que ter a ciência. Quem quer litigar, e obviamente que isso é muito pessoal também, às vezes, né? O casal quer se divorciar e não consegue se acertar e vai ter que e vai litigar numa questão, um inventário também isso pode acontecer lá em sucessões. As pessoas têm que estar cientes que o processo tem seu tempo e que todo mundo tem que ter paciência nisso. Né? A gente tem que enxergar os ônus e os bônus, né, de todo o encaminhamento. Exatamente. E também saber que nós podemos fazer encaminhamentos, mediações, conciliações parciais, né? A gente tem possibilidade dos encaminhamentos na sua integralidade, quando a gente não encontra nenhuma forma de composição, mas há a possibilidade de a gente resolver, por exemplo, num divórcio, de estabelecermos uma situação com relação aos filhos de forma consensual e naquilo que a gente não encontra uma conciliação, que a gente então se leve para uma resolução de um terceiro, que seria o juiz analisando a situação. Sabe que esse programa é um braço extensionista do curso de Direito aqui da universidade, tá? E ele tem esse objetivo de, por vezes, esclarecer temas que são interessantes sobre vários pontos de vista. E uma coisa que a gente está conversando aqui, que eu acho que é importante alertar todo mundo, não vá para o fórum se você não precisa, né? Se você tem a possibilidade de resolver dentro de uma esfera notarial, né? Dentro da esfera extrajudicial, também, obviamente, com a presença de advogado, porque é obrigatório. Com certeza. Né? Então, vá para a via extrajudicial. Porque senão você vai ter que ter paciência, esperar o processo ter o seu tempo, e não adianta ficar ligando para o advogado todo dia, manhã e tarde, querendo saber... Como se o processo fosse andar mais rápido, né? Não se faz mágica nisso, é importante. É importante quando o cliente chega, de esse esclarecimento. Até porque muitas vezes a resposta, a gente tem hoje o Dr. Google, né? Que faz algumas pesquisas e já chega com um encaminhamento pronto, inclusive de que quero litigar, que quero entrar com o processo, enfim. Então cabe também ao advogado de fazer esse esclarecimento e deixar, né, as coisas encaminhadas de tempo, de prazo e alternativas. Tanto da situação de mediação, como tu bem falastes, né? Mas também a situação do extrajudicial. Hoje a gente tem, inclusive, aí para além da situação de direito de família e sucessões, por exemplo, a situação do uso capião, que hoje a gente tem possibilidade prevista no Código, é pouca usada, mas ela pode ser feita, por exemplo, extrajudicial. Tem muita coisa que pode ser feita na via extrajudicial e a tendência é só aumentar, tá? Hoje, por exemplo, nós temos uma blindagem com a presença do incapaz, né? Via extrajudicial, com a presença de incapaz, não dá. Eu aposto que isso vai mudar nos próximos 5 anos. Talvez até esse tempo eu tô, né? Pode ser menos. A gente já tem encontrado discussões, inclusive em votos, né? Claro que ainda por hora, né, nós persistimos nas obrigações de buscar uma judicialização, mas já começou, para além da doutrina, né, de se comentarem nos votos a possibilidade de trazer isso para o extrajudicial, do porquê que, né, se tivesse um amparo, como que a instituição do Ministério Público, na hora de fazer a fiscalização, ela faria no extrajudicial. Então, está se encaminhando realmente porque as pessoas querem resolver os seus problemas. As pessoas querem resolver e de forma mais rápida possível, né? Porque principalmente questões familiares, é uma angústia diária. A gente sabe, né, que quando o cliente chega na ideia de resolver, vai para casa e persiste o conflito familiar enquanto não tiver uma solução. Então, é compreensível, né? E cabe ao advogado apresentar uma alternativa para resolver o mais rápido possível. Outra coisa importante, o resultado é o mesmo, né? O resultado de um divórcio
feito no direito notarial, via extrajudicial, num tabelionato, e o divórcio feito no judiciário, ambos consensuais, vale a mesma coisa, o resultado é o mesmo. É importante dizer isso, né, Natália? E para além do resultado e para além também da eficiência em questão de tempo, né, nós vamos para a questão de custas. A depender de situações, né, quando envolve partilha de bens, especialmente, a gente tem elevadas custas, né, que elas vão ser progressivas de acordo com o patrimônio. Ao passo de que numa escritura pública, né, nós temos um teto. Então, são questões a serem ponderadas e o estudo é muito válido, né? Hoje eu tenho apresentado no escritório, para além dos benefícios de tempo, de encaminhamento, de que o resultado acaba sendo o mesmo, é importante trazer para o cliente a parte financeira, porque bem ou mal isso pesa, né? Especialmente numa situação de inventário, numa situação de divórcio, no qual estão partilhando patrimônio, né? Que se avalie também os encaminhamentos mais razoáveis no aspecto econômico. Lógico, há um custo para você ir para o judiciário, há um custo, tem honorários, tem custas, tem outras despesas processuais. Isso, na via extrajudicial, é um pouco mais aliviado. Elas existem e hoje, inclusive, nós temos, né? Um pouco mais, às vezes muito mais. A gente estima ali, a depender, né, inventários, nós estamos falando, às vezes, de economia de 20%. Exatamente. Né? Agora, nas questões, pensando no extrajudicial, nós também temos questões da gratuidade de justiça, né? A justiça gratuita, ela também ampara, né, se devidamente comprovadas as condições de hipossuficiência, de que se busque o extrajudicial e as isenções das despesas cartorárias também. Por isso, assim, vamos falar para o telespectador agora, né? Quando ele procurar um advogado, uma advogada, que ele pergunte tudo. Pergunta quanto tempo, em média, vai durar o processo dele, quanto aquilo vai custar financeiramente, qual é a probabilidade do resultado. As pessoas têm que ter essa noção e o advogado, obviamente, tem que ter competência, expertise para responder isso e esclarecer o que precisa esclarecer. Nessa primeira consulta, o que se orientaria, então, para essa pessoa que busque uma orientação jurídica? De fazer uma prévia anotação, quase que, né, algumas dúvidas para levar, então, para este advogado, esse especialista, que vai poder direcionar, né, e para que se avalie, se coloque realmente numa balança, né, dos prós e contras, dos encaminhamentos, né, para que se tome a melhor decisão, né, e claro que se eventualmente numa esfera extrajudicial se faça os encaminhamentos no cartório e chega em dado momento não é mais viável uma conciliação, por exemplo, por motivo A ou B, que também nunca se descarta a segunda alternativa, né? O direito ele é muito rico justamente por isso, porque tu oportuniza encontrar alternativas mais céleres, mais vantajosas, mas que se caso não for viável, que a gente ainda possa se socorrer ao Poder Judiciário. A gente tem alternativas justamente para, em algum momento, resolver de forma eficiente o problema do cliente. Perfeito. Sabe que os nossos alunos aqui do curso de Direito são encantados com o direito de família e sucessões, a gente percebe isso pelos corredores, muito também porque eles têm uma professora aqui, que é a professora Bernadette Leder dos Santos, que é um ícone. É importante registrar isso, né? Ela é um ícone da área de família e sucessões. Ela é uma referência, né? Em Santa Maria. Ela é uma referência e, assim, ó, é um privilégio contar com o trabalho da professora Bernadette aqui. Eu sempre, quando posso, faço questão de registrar isso. Com certeza. E eu sei, enquanto colega, né, quando tem alguma situação, ela é muito solícita, ela é muito aberta, né, a compartilhar o conhecimento dela. Exatamente. Então, eu tenho um grande carinho pela professora, doutora Bernadette, né, que é excepcional. Que bom. Natália, fica o nosso agradecimento por tu ter vindo aqui no programa. Portas do estúdio sempre abertas. Foi um grande privilégio. O prazer é meu, muito obrigada, com certeza virei mais vezes. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.